agora, tá certo? Claro que eu não vou refazer todos os passos que a gente fez na aula de terça-feira, não. Eu vou recapitular algumas coisinhas, né? Até mesmo porque a aula de terça-feira, por conta das quedas da internet, acabou que ficou, pelo menos a meu ver, bastante confusa, tá certo? Então, apenas para a gente recapitular da última aula, nós estávamos interessados na solução da equação diferencial de Legendre, que é uma equação bastante comum em problemas de cálculo de potenciais elétricos, potenciais gravitacionais, na mecânica quântica, principalmente na obtenção dos níveis de energia no átomo de hidrogênio. A parte angular, né, ela depende dessa equação que a gente chama de equação diferencial de Legendre. Essa equação diferencial ela tem a seguinte cara: 1 menos x ao quadrado vezes a derivada de uma certa expressão p dependente de x em relação a x menos 2x vezes a primeira derivada de p em relação a x mais L que multiplica L mais 1 menos m ao quadrado sobre 1 menos x ao quadrado igual a zero. Só um instantinho que mais uma pessoa pediu para entrar na sala. Certo? Essa equação em que eu coloco o termo m é uma equação, vamos dizer assim, mais completa do que a equação diferencial de Legendre. Essa aqui é denominada equação diferencial associada de Legendre. O caso particular que a gente começou a discutir na última aula é o caso em que o m vale zero, tá certo? Isso traz alguma simplificação para a gente, né? Principalmente porque eu não teria que me preocupar com esse termo m, que depende de 1 menos x ao quadrado, né? O que vai tornar a solução, sem dúvida, um pouco mais complicada. Ok? Bom, recapitulando, quem que é esse x no final das contas? Esse x ele tem a ver com uma mudança de variáveis que você faz em coordenadas esféricas. Esse x ele é dado pelo cosseno de um certo ângulo θ, que é um ângulo que você usa para fazer caracterização de posição em coordenadas esféricas. Então, eu cheguei a modelar a situação em que eu teria um elétron afastado de uma certa distância r de um próton, do núcleo de um átomo de hidrogênio, né? E aí esse x não é, como a gente poderia pensar no primeiro momento, uma coordenada associada à direção horizontal, não, tá certo? Ao longo desse eixo x. Na verdade, a definição que você faz para poder chegar nessa equação diferencial, né? Esse x, na verdade, ele está relacionado com o cosseno desse ângulo θ. E aí você tem um problema que é o seguinte: o θ é um ângulo que pode variar entre 0 e 180 graus. Eu tenho 0, menor ou igual a θ, menor ou igual a 180 graus. Isso vai implicar que o cosseno de θ está limitado dentro de uma determinada faixa. Se o θ está entre 0 e 180, então você tem que o cosseno de θ ele está compreendido entre menos 1 e 1. Menos 1 para um θ de 180 graus, 1 para um θ de 0 graus. Ou seja, se eu pensar que eu estou resolvendo o problema dos níveis de energia no átomo de hidrogênio, lá na mecânica quântica, as possíveis localizações do elétron em relação ao próton, elas incluem a posição θ igual a 0, que estaria aqui ao longo do eixo z, né, positivo, e θ igual a 180, ou π radianos, aqui no meu eixo z,
negativo, né? Bom, e daí? Daí que essa equação diferencial ela apresenta pontos singulares, pontos aonde sequer essa equação poderia ser definida como uma equação diferencial de segunda ordem. Porque se eu tiver o x, ou o meu cosseno de θ, igual a 1, eu mato a segunda derivada. Se eu tiver o x cosseno de θ igual a menos 1, eu mato a segunda derivada também. Então, x igual a mais ou menos 1 são dois pontos singulares mas a gente verificou na aula de segunda-feira, mesmo que terça-feira, aliás, mesmo que aos trancos e barrancos, esses dois pontos singulares eles são regulares, ou seja, são pontos onde a gente pode aplicar uma solução via série de potência ou via método de Frobenius. Especificamente para x igual a mais ou menos 1, a solução ela seria do tipo Frobenius, tá certo? Nós fizemos então a seguinte suposição a respeito da expressão para esse P de x. Eu imaginei que esse P de x, pelo menos na faixa que exclui os valores menos 1 e 1, ou seja, todos os números compreendidos entre menos 1 e 1, mas excetuando-se o próprio menos 1 e o próprio 1, essa série ela poderia ser colocada da seguinte forma: um certo coeficiente a n vezes x elevado a n. Eu supus, então, que o P de x ele pode ser expresso na forma de uma série de potência. E daí, como é uma equação diferencial de segunda ordem, que também contempla uma primeira derivada, depois que você supõe, aqui tem uma coisinha errada, né, que está faltando a própria expressão para o P de x, depois que você supõe uma expressão para essa solução que você deseja determinar, você está supondo que esse P de x pode ser colocado na forma de uma série, eu teria que calcular a primeira derivada, calcular a segunda derivada, para poder escrever toda a equação diferencial na forma de uma série. Então, a primeira derivada de P em relação a x, ela daria um somatório com n indo de 0 até infinito, de n vezes a n vezes x elevado a n menos 1. Você pode incorporar a derivada dentro do somatório e derivar apenas as potências de x. Você tem que fazer um procedimento parecido com a segunda derivada. E aí a segunda derivada de P em relação a x vai nos dar um somatório com n indo de 0 até infinito, de n que multiplica n menos 1 a n que multiplica x elevado a n menos 2. Esse conjunto de séries tem que ser substituído lá na sua equação diferencial. Então, tomando as séries e jogando lá na equação diferencial, nós ficaríamos com 1 menos x elevado ao quadrado, vezes a série que caracteriza a segunda derivada, que é um somatório com n indo de 0 até infinito, de n que multiplica n menos 1, que multiplica a n vezes x elevado a n menos 2, menos 2x que multiplica a primeira derivada, que é um somatório de n indo de 0 até infinito, de n vezes a n vezes x elevado a n menos 1, mais L que multiplica L mais 1 vezes o próprio P de x, ou seja, um somatório com n indo de 0 até infinito, de AN vezes x elevado a n, e isso aqui tem que ser igual a zero, afinal de contas, a equação diferencial ela era igual a zero, né? Uma equação diferencial homogênea. Quando você constrói uma relação como essa, ao resolver uma equação diferencial como série de potência, a primeira preocupação que você tem que ter é tentar verificar se é possível redefinir o seu número de somatórios, tentar agrupar esse conjunto de somas no menor número de somatórios possível.
A gente só vai conseguir fazer isso quando a gente determinar, ou quando a gente conseguir escrever esse conjunto de potências que nós temos em termos de uma potência comum. Talvez não seja possível fazer isso para todas as séries, mas nós vamos tentar. Eu vou então fazer o seguinte, eu vou aproveitar esses coeficientes que eu tenho aqui, em especial para a segunda derivada e para a primeira derivada, e eu vou incorporá-los dentro dessas somas. Com isso, a gente ficaria com um somatório com n indo de 0 a infinito, de n, que multiplica n menos 1, que multiplica a n, que multiplica x elevado a n menos 2, é o 1 vezes essa série, menos um somatório com n indo de 0 até infinito, de n que multiplica n menos 1, que multiplica a n, vezes x elevado a n, porque x ao quadrado pode ser incorporado com x elevado a n menos 2. E aí a dependência em x2 é eliminada com x elevado a menos 2. De maneira parecida, eu posso incorporar esse x dentro do somatório e obter menos 2, que multiplica um somatório com n indo de 0 até infinito, de n vezes a n, vezes x elevado a n, porque x, que multiplica x elevado a menos 1, esse x vai ser eliminado com esse menos 1 que eu tenho aqui. Na verdade, é uma potência de x. E, por fim, mais L, que multiplica L mais 1, um somatório com N indo de 0 a infinito, de AN vezes x elevado a N. Isso aqui tudo tem que ser igual a zero. Ora, meu problema, então, agora tem uma conotação diferente, porque das minhas 4 somas, 3 carregam a mesma potência em x. E, pelo menos em princípio, essas 3 somas elas poderiam ser reagrupadas em um único somatório, levando-se em conta a diferença que a gente tem entre esses coeficientes. Então, por hora, eu reescrevo o primeiro somatório. E eu vou criar um somatório para agrupar as 3 séries seguintes. Vou ter, então, um somatório com n indo de 0 até infinito, de menos n, que multiplica. Aliás, eu vou colocar o sinal negativo em evidência, e eu vou trocar o sinal do termo que é L, que multiplica L mais 1, ok? Então, menos n que multiplica n menos 1, que é um coeficiente dependente de n de x elevado a n na primeira soma, menos 2n, aliás, mais 2n, menos L que multiplica L mais 1. Esse conjunto de termos vai multiplicar o coeficiente a n vezes x elevado a n. E isso aqui é igual a zero. Reparem que o coeficiente a n, ele é o mesmo, pelo menos em princípio, né, em todas as somas. Eu tenho o mesmo a n com n indo de 0 a infinito em todas as somas. Eu só tenho que tomar cuidado com a primeira soma, porque a primeira soma, pelo menos de imediato, nós não conseguimos incorporar essa potência junto com o outro somatório. Eu continuei com a potência x elevado a n menos 2. Isso sempre vai acontecer numa equação diferencial de segunda ordem, resolvida via série de potência. Sempre você vai ter uma potência que vai ficar diferente da outra. Isso não é um problema em si. Resta verificar como é que a gente vai tratar esse problema. E o procedimento sempre é esse aqui. A gente vai fazer uma mudança de variáveis na primeira soma. Melhor dizendo, uma mudança de índice na primeira soma. Eu vou definir um índice m, que é igual ao expoente da potência x, que é diferente de x elevado a n. Ou seja, n menos 2. Daqui eu verifico, então, que o m
mais 2 é igual ao índice N. Também posso verificar uma outra coisa. Se o N for igual a 0, o M ele será igual a menos 2. Isso vai me permitir reescrever a primeira soma, levando-se em conta esse novo índice M. E fazendo com que, onde eu tenha o índice antigo N, eu possa utilizar o novo índice, que é o M de mula, mais 2 unidades. A própria faixa de variação vai ter que ser alterada, né? Se no índice antigo ela vai de 0 até infinito, após essa mudança de índices, o novo índice ele começa a contar a partir de menos 2. Então, nós teríamos um somatório com M indo de menos 2 até infinito, de N. Quem é o N? É o M mais 2 unidades. Quem é o N? É o M mais 2 unidades. Menos 1. Vezes um AN, que é um A M mais 2, vezes x elevado a n menos 2, mas o n menos 2 é meu índice n. Aliás, m, né, melhor dizendo. Menos a segunda soma, em que, pelo menos por enquanto, está tudo tranquilo. Um somatório com n indo de 0 até infinito, de n que multiplica n menos 1, mais 2n, menos L que multiplica L mais 1, vezes a n, vezes x elevado a n igual a 0. Aqui convém, né, a gente já até perceber que vai ser possível fazer uma simplificação, porque esse termo ele pode ser escrito como n vezes n, n ao quadrado, menos n, mais 2n. Então, esse termo ele poderia ser reescrito como n que multiplica n mais 1. Menos n mais 2n vai dar 1n, n vezes 1 é 1n, n vezes n é n ao quadrado, tá certo? Então, esse termo ele vai poder ficar quietinho aqui. O que você vai fazer no primeiro somatório? Aí agora chegou um momento que costuma ser delicado, e às vezes os alunos têm dificuldade para entender. Nesse instante, você tem a mesma potência x no primeiro somatório e no segundo somatório. Tudo bem, o nome do índice é diferente, mas o índice ele tem que ser entendido apenas como um contador. Ele é um cara que vai contar de uma em uma unidade e vai fazer a sua potência valer menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Do lado de cá, as potências não começam em menos 2, elas vão começar em 0. Você vai ter x elevado a 0, x elevado a 1, x elevado a 2, e assim por diante. Isso que eu costumo dizer é o seguinte: há uma necessidade de se tornar, ou de se fazer, com que esses dois somatórios sejam compatíveis. E em que sentido? Eles comecem na mesma faixa de variação. Eles não são compatíveis no momento porque um está deslocado do outro 2 unidades. Enquanto o primeiro começa em m igual a menos 2, o segundo começa em n igual a 0. Mas o problema não é o índice m, porque eu poderia ter dado para esse m, para esse índice, o nome que eu quisesse, como m, s, t, u, jacaré, boi, caderno. Eu posso, inclusive, fazer o seguinte: posso pegar esse m e chamá-lo de n novamente, porque ele é apenas um contador, tá certo? Ele simplesmente vai caracterizar cada um desses coeficientes e das potências de x que vão aparecer. Então, eu vou tornar os somatórios compatíveis. O que nós queremos dizer com isso? Eu vou descontar aquela faixa que está presente num somatório e não está no segundo. Eu vou escrever explicitamente os termos onde o m vale 0. De tal maneira que a gente teria, aliás, menos 2, né, perdão, né? Que o m vale menos 2. Então, nós teríamos
menos 2 mais 2, que multiplica menos 2 mais 2 menos 1 vezes a elevado a menos 2 mais 2 vezes x elevado a menos 2. Eu nem precisaria me preocupar em escrever explicitamente esse termo. Por quê? Porque se o m começa a valer menos 2, esse coeficiente aqui vai para zero. Então, a potência x elevado a menos 2, ela não vai existir nessa soma, porque ela é multiplicada por um coeficiente nulo. Próximo termo seria o m igual a menos 1. Então, a gente teria menos 1 mais 2 unidades vezes menos 1 menos 1 mais 2 menos 1. Né? Aqui, na verdade, tem um pequeno erro aqui, né? Porque, na verdade, aqui seria após a mudança de variáveis que eu fiz, né? Ah, não, aqui é o segundo somatório, desculpa. Então, menos 1 mais 2, que multiplica menos 1 mais 2 menos 1 unidade, vezes o A, que vai ser o de índice menos 1 mais 2 unidades, vai ser o A1, vezes x elevado a m, que é x igual a menos 1. Esse cara também não vai existir, porque menos 1 somado com menos 1 e com 2 vai dar menos 2 mais 2, que é zero. Então, a potência x elevado a menos 1, ela também não vai existir. O que vai sobrar? Aí agora você coloca o que vai ser comum ao segundo somatório. Você colocou o m igual a menos 2, o m igual a menos 1, agora você começaria o m igual a zero. Eu vou dizer que isso aqui é um somatório com n indo de 0 a infinito, de n mais 2, que multiplica n mais 1, né? Porque 2 menos 1 é uma unidade, vezes um A de ordem n mais 2, vezes x elevado a n. Eu reescrevi o primeiro somatório trocando m por n. Poderia trocar isso por jacaré, por caderno, caneta, o contador que eu quisesse. Mas por conveniência, para agrupar tudo num mesmo somatório, eu vou usar o mesmo índice do segundo somatório, que eu tinha chamado de n, ok? E aí a gente vai ficar com menos um somatório com n indo de 0 até infinito, de n que multiplica n menos 1, aliás, já usando a simplificação que eu propus, né? N que multiplica n mais 1, menos L que multiplica L mais 1, vezes AN, vezes x elevado a n. Isso aqui é igual a zero. Agora ficou beleza. Agora dá para a gente colocar tudo em uma mesma soma. Porque eu tenho a mesma faixa de variação nos dois somatórios, isso sempre tem que ser procurado, e eu tenho a mesma potência x nos dois somatórios, tá certo? Então agora eu vou reescrever isso aqui na forma de uma única soma. Somatório indo de 0 a infinito. De n mais 2, que multiplica n mais 1, A que multiplica n mais 2. Menos n que multiplica n mais 1, menos L que multiplica L mais 1, vezes a n, vou colocar um colchete diferente aqui, que é um delimitador global, né? E um para essa parte intermediária do coeficiente AN. E aí esses dois coeficientes multiplicam a mesma potência em x, que é a potência x elevado a n, igual a zero. Quando você consegue colocar todos os termos dentro de uma mesma soma, agrupados de tal maneira que eles multiplicam a mesma potência de x para toda a série restante,
agora chegou o momento de você definir aquilo que a gente chama de relação de recorrência. Então, relembrando o que eu comentei na aula de terça-feira, e acho que tinha sido num dos momentos mais críticos, né, das quedas de internet, como é que você tem que enxergar uma relação como essa? Isso aqui, na verdade, é uma série, em princípio, com infinitos termos, onde você tem vários números multiplicando diferentes potências de x. Então, eu tenho um número alfa vezes x elevado a zero. X elevado a zero é igual a 1. Quem é o alfa? É o resultado de você pegar esse coeficiente inteiro aqui, trocando o n por zero. Aí você vai ter um coeficiente beta, que vai ser o resultado desse coeficiente global aqui, trocando o n por 1, vezes x elevado a 1. Depois vai vir um gama, seguindo a mesma linha de raciocínio, x elevado a 2. Depois um delta, x elevado a 3. Depois um epsilon vezes x elevado a 4. Um tal vezes x elevado a 5. E assim por diante. E essa soma tem que ser zero. Eu me lembro de ter feito uma analogia, uma comparação com o que a gente faz na álgebra linear com vetores linearmente independentes. Digamos que você vai somar dois vetores, tal que você tem uma componente alfa numa direção i, mais uma componente beta numa direção j. E a soma desses dois vetores tem que dar zero. Lembrem-se bem. Se isso aqui está em R2, em duas dimensões, você está somando um vetor ao longo do eixo y com um vetor ao longo do eixo x. Em princípio, você teria que tratar de calcular a resultante desses dois vetores. Mas você está falando que esse vetor é um vetor nulo. Portanto, a resultante é zero. Ora, para você ter dois vetores que são ortogonais entre si, e a soma deles dá zero, só é possível se individualmente os coeficientes de cada vetor unitário, o i, o j, o k, enfim, qualquer que seja a geometria que você tenha, se individualmente os coeficientes forem iguais a zero. E aqui eu tenho coisa parecida. Se eu quero fazer com que essa série seja nula, não importa o valor de x, e o x pode ser diferente de zero, se isso vai ser verdade para x igual a 0,2, x igual a zero, x igual a menos 0,1, x igual a 0,19, qualquer que seja o valor de x que você coloque aqui, você quer que esse resultado seja igual a zero. Só tem uma maneira de você fazer isso. Para que o resultado não dependa do valor de x, você tem que tomar o conjunto de coeficientes de cada potência de x e exigir que esse coeficiente seja igual a zero. Na prática, então, essa expressão só pode se anular para qualquer valor de x se eu exigir que o alfa seja zero, que o beta seja zero, que o gama seja zero, que o epsilon seja zero, e assim por diante, para qualquer potência de x, exigindo o anulamento de cada coeficiente. É isso que eu vou fazer na série agora. Eu vou pegar essa expressão que representa todos esses meus coeficientes e eu vou exigir que esse coeficiente seja igual a zero, obtendo então o seguinte. Isso é o que nós chamamos de relação de recorrência. Porque é uma relação que vai te permitir calcular um coeficiente da série recorrendo ao seu anterior. Então, se eu te dou o A0, como a gente já começou a testar na última aula, do A0 você vai obter o A2. Do A2 você vai obter o A4. Do A4 você vai obter o A6 e assim por diante. Da mesma forma para os coeficientes ímpares, se eles existirem. Então, a gente vai ter aqui n mais 2 vezes
N mais 1 vezes o A de índice N mais 2, menos N que multiplica N mais 1, menos L que multiplica L mais 1, vezes AN, tem que ser igual a zero. Daqui, então, eu vou tirar uma expressão do A índice N mais 2 em função do A índice N. Então, o A índice N mais 2, ele é igual a quanto? N, que multiplica N mais 1, menos L, que multiplica L mais 1, vezes N vezes AN, dividido por N mais 2 vezes N mais 1. A gente já até calculou alguns coeficientes aqui, eu não vou nem recobrar o cálculo desses coeficientes de novo, não, mas só para a gente recapitular, o A índice 2, que é aquele obtido com o N igual a zero, ele é igual a zero, menos L, que multiplica L mais 1 sobre 2 vezes o A0. Na relação aqui, você vai trocar o N por zero para poder obter o A2 em função do A0. Se eu fosse calcular o A3 já vai dar 1 mais 2. O N, então, vale 1. E o coeficiente total vai valer 3 aqui do lado esquerdo. O A3 vai ser 1 que multiplica 1 mais 1, que é 2. 2 menos L, que multiplica L mais 1, sobre 6. 1 mais 2 dá 3. 1 mais 1 dá 2. 3 vezes 2, 6. Vezes o A1. E assim por diante. Tá certo? Para o cálculo dos demais coeficientes. Ok? Deixa eu ver. Pronto? Sim? Eu vou pedir que você me ligue depois. Eu estou dando aula nesse momento. 11 horas. Não, tem não. Tá bom, obrigado. Ô, pessoal, desculpa, eu atendi o telefone porque eu achei que a conexão tinha caído. Eu achei que era algum de vocês tentando me ligar. Já era eu te ligando, hein? Sinceramente, no susto eu achei que era. Eu achei que era um de vocês me ligando. Eu já estou tão habituado com isso já que. Bom, gente, essa então é a construção da relação de recorrência, tá certo? Então a gente reviu um bocado de coisas que foram feitas na aula de terça-feira. Como a aula foi meio zoneada por conta das quedas de rede, eu queria perguntar se deu para acompanhar em linhas gerais e entender melhor o que eu fiz na aula de terça-feira. Não é tudo que eu fiz na aula de terça, não. Mas até esse ponto, deu para acompanhar? Deu. Sim. Deu sim. Eu tava até estranhando, que acho que eu cheguei uns 5 minutos depois da aula, achei que você estava dando a mesma aula de terça, mas não perguntei nada. Não. É uma recapitulação, porque terça-feira o negócio foi complicado demais. Tá certo? Existe um aspecto que tem que ser pensado quando você vai obter uma solução de uma equação diferencial via série de potência, que é o seguinte: será que essa série converge? Será que ela faz sentido? Porque se a série for divergente, talvez o que a gente está fazendo, o que nós estamos fazendo, não faz o menor sentido. Saber se a série é convergente ou não depende de se aplicar um teste. Um teste de convergência. Também é algo que a gente viu, ainda que rapidamente, na aula de terça-feira. Tem vários testes de convergência. Em geral, a gente se vira muito bem com um teste chamado teste da razão. Ele possui apenas uma limitação. Pode ser que ele não aponte
se a série converge ou diverge. Que se o teste da razão vai lhe dar como valor algo menor do que 1, você consegue garantir que a série converge. O problema é quando ele dá igual a 1. Nesse caso, ele é um teste não conclusivo. E pode ser que ele dê maior do que 1. Então, ele aponta que a série diverge. O que isso indica? Que naquele ponto em torno do qual você está tentando construir uma solução em série de potência, você não consegue usar uma solução em série. Provavelmente, naquele ponto, a sua equação diferencial não terá solução. A função não vai ser bem definida naquele ponto. Nesse caso, do caso dele dar 1, tá certo? A rigor, você teria que aplicar um outro teste de convergência. Um outro teste bastante comum é o chamado teste da integral. Mas eu não vou mencionar o teste da integral, pelo menos por hoje, não, porque eu acho que aqui no curso de métodos A, a maioria dos cenários que a gente tem, a gente vai conseguir saber bem, vai conseguir sobreviver com o teste da razão. E lá em métodos B, particularmente, para quem for fazer métodos B no próximo período, né, o teste da razão ele vai voltar a ser empregado no estudo de séries complexas, e em geral é ele que a gente usa. Mas lá para frente, lá no métodos B, eu devo falar do teste da integral. Aqui a gente não vai ter muita necessidade, não. Basicamente, em que consiste o tal teste da razão? Ele consiste em você fazer a seguinte conta. Você vai calcular um limite em particular. É um limite quando você supõe que esse seu índice n ele tende para infinito. É o limite quando n tende para infinito da razão entre dois termos sucessivos da sua série. O AN mais 1 e o AN. E é isso aqui que eu estou querendo dizer que pode dar menor que 1, e aí nesse caso a série converge, pode dar igual a 1, e aí nesse caso a sua série não, o teste ele não é conclusivo, e aí você tem que fazer uma análise um pouco mais aprofundada, ou apelar para um outro teste, como o teste da integral, ou então ele dá maior do que 1. Deu maior do que 1, ferrou. É garantido que a série não vai convergir. Tá certo? No nosso caso, eu vou até fazer uma adaptação do teste da razão pelo seguinte. Dois termos sucessivos na relação de recorrência, eles não estão separados de uma unidade. Eles estão separados de duas unidades. Então, para esse problema, você vai escrever o teste da razão da seguinte maneira. Você vai calcular o limite, quando o n tende para infinito, do A n mais 2 sobre AN. Afinal de contas, essa é a separação existente entre dois termos vizinhos da sua série. Isso aqui é o limite, quando o n tende para infinito, de n que multiplica n mais 1, menos L, que multiplica L mais 1, sobre n mais 1 vezes n mais 2. De onde é que eu estou tirando isso aqui? Da própria expressão. Da própria relação que eu tinha entre o AN mais 2 e o AN. No final das contas, a razão entre os dois ela vai dar esse coeficiente aqui. Tá certo? Que eu simplesmente plagiei do lado de cá. Convém lembrar que esse L é uma constante. Principalmente em problemas de cálculo de potencial elétrico, soluções para a função de onda da equação de Schrödinger no átomo de hidrogênio, essa constante aqui costuma valer pouco, esse L. Esse L costuma valer 0, 1, 2, 3. Ele não vai valer
10 bilhões. Ele não vai tender para infinito, não. O que a gente quer, o que eu estou querendo dizer com isso é que se o n tende para infinito, se o n é muito grande, então você pode tomar o numerador n que multiplica n mais 1, menos L que multiplica L mais 1, e você pode aproximar isso aqui como N que multiplica N mais 1. Supondo que o L é relativamente pequeno comparado com o N, e que o N tende para infinito, é como se esse cara aqui fosse desprezível, né? Ele não é zero, não, mas ele é desprezível. Então você pode escrever isso razoavelmente como N que multiplica N mais 1. Quando você faz isso, esse termo N mais 1, que sobraria no numerador, ele vai ser cancelado com esse N mais 1 do denominador. E aí você vai ter o limite, quando o N tende para infinito, do módulo de N sobre N mais 2. Suponha que o N vale 700 bilhões. E isso ainda não é infinito. Se o N vale 700 bilhões, somar duas unidades em 700 bilhões não faz nem cócega, porque o N está tendendo para infinito. Então isso aqui é aproximadamente o limite, quando o N tende para infinito, de N sobre N. Mas esse aproximadamente é muita forçação de barra, porque na verdade não é aproximado, não. Na verdade, você pode garantir que o número do numerador vai ser, em essência, o mesmo número do denominador. E aí você tem a razão entre N e N. E esse limite vai dar 1. E o pior dos cenários aconteceu. Você aplicou o teste da razão, né? E ele não lhe permitiu tirar uma conclusão se a sua série é convergente ou não quando você faz o N tender para infinito. Mas ainda assim, dá para a gente enxergar o que vai acontecer com a série. Ainda assim, dá para a gente enxergar. Olha só. Ainda assim, vai dar para analisar a convergência da série. Vejamos por quê. A sua série é a série para aquela expressão P de x que resolve a equação diferencial. Um somatório com um n indo de 0 até infinito de AN vezes x elevado a n. Dá para a gente quebrar essa soma aqui em duas partes. Eu vou fazer essa soma até um certo valor intermediário. O meu n vai de 0 até um certo nzão. Um valor intermediário. De quem? Ora, AN vezes x elevado a n. Mas não é só isso, porque a série ela vai até infinito. Então aqui eu teria um A, n mais 1, vezes x elevado a n mais 1, mais um A de ordem n mais 2, vezes x elevado a n mais 2 unidades, mais um A de ordem n mais 3, vezes x elevado a n mais 3, mais um AN mais 4, vezes x elevado a n mais 4, e assim sucessivamente, porque não podemos nos esquecer, esse n ele vai tender para infinito. E isso aqui me permitiria reescrever a expressão em série do P de x como um somatório com n indo de 0 até nzão de AN vezes x elevado a n. Mais
um outro somatório de quem? Aliás, aqui não é nenhum somatório, não, pelo menos ainda não. O que acontece com esses termos que eu separei do somatório principal se eu suponho que o N é muito grande? Não necessariamente infinito, mas vamos imaginar que seja um N suficientemente grande. Dá para a gente imaginar que quando o N se torna um número bem grande, o AN mais 1 será aproximadamente igual ao AN mais 2, que será igual ao AN mais 3, que será igual ao AN mais 4. Por quê? Porque a razão entre dois caras sucessivos na sua série, ela tende para 1. Ou seja, o AN mais 2 vai ser aproximadamente o AN. Isso seria verdade se eu tivesse tomado o termo de ordem N mais 1 também não faria nenhuma diferença, não. Tá certo? O fato é que tomar a razão igual a 1 significa que os coeficientes eles estão se tornando praticamente iguais à medida em que o N cresce. Essa é a lógica no final das contas. Quanto maior o valor do N, mais próximo do AN mais 2 ou do AN mais 1, o AN estará. E aí é razoável, ainda que seja uma pequena aproximação, escrever a segunda parte dessa série como um A de ordem N mais 1 vezes x elevado a Nzão, que multiplica. Aliás, x elevado a N mais 1, perdão. Que multiplica 1 mais de x elevado a N mais 2, vai sobrar uma potência x. De x elevado a N mais 3, como eu coloquei x elevado a N mais 1 em evidência, sobra x elevado ao quadrado. De x elevado a N mais 4, sobra x elevado ao cubo, porque x elevado a N mais 1 foi colocado em evidência. E assim por diante. Ou seja, eu tenho P de x igual a um somatório num índice n que vai de 0 a infinito, de AN vezes x elevado a nzão, mais a n mais 1, vezes x elevado a nzão mais 1, vezes uma outra série. Uma série num índice m, não é o mesmo contador da primeira série, que vai de 0 até infinito, de x elevado a m. Para m igual a 0, x elevado a 0 dá 1. Para m igual a 1, x elevado a 1 dá x, e assim por diante. Essa série aqui, 1 mais x ao quadrado, mais x3, mais etc, 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 que é escrita como um somatório, com m indo de 0 até infinito, de x elevado a m, é uma série muito famosa na matemática e também na física. Ela é a chamada série geométrica. Ela é construída a partir de uma progressão geométrica. Reparem que cada termo da série ele é obtido a partir do seu antecessor. Você tem x vezes 1 vai dar x. Aí o próximo termo é quem? X ao quadrado, que é obtido a partir desse x aqui. Aí o próximo termo é o quê? É o x ao quadrado vezes o anterior. Vai dar x ao cubo. Depois o x à quarta vai ser o x ao cubo vezes x. Depois o x à quinta, ou o x à quinta vai ser x3 vezes x2, ou x4 vezes x, e assim por diante. Isso aqui é uma progressão geométrica de razão x. Como é que você constrói os termos de uma progressão geométrica? Não sei se vocês chegaram a ver isso no ensino médio ou em alguma outra disciplina ao longo da graduação,
em estrutura da matéria, se não me engano, no primeiro capítulo do Iceberg tem não é uma parte, né? Tem uma dedução que é feita lá no espectro de radiação do corpo negro, né? Na própria proposta de Planck, para se supor que a energia vai ser quantizada, em que o problema ele é escrito na forma de uma série geométrica. Não sei se vocês estão lembrados disso, quem está fazendo estrutura, enfim. Na série geométrica, um determinado termo da série de ordem m mais 1 é igual ao anterior vezes a um termo comum que a gente chama de razão da série. O que é a razão? É exatamente a divisão entre dois termos da sua série. Então, no nosso caso, AM mais 1 dividido por AM seria igual a quê? X elevado a M mais 1, termo geral da série é X elevado a M, né? Sobre o termo anterior, que seria X elevado a M, isso aqui é igual a X, isso aqui é igual à razão da série. E aqui o que você tem? O somatório, com M indo de 0 até infinito, de todos os termos da sua série. É possível mostrar, mas eu não vou mostrar isso aqui agora, que a soma dos termos de uma progressão geométrica infinita, ela dá o primeiro termo da série dividido por 1 menos a razão. No nosso caso, o primeiro termo da série vale 1. E a razão vale x. Então, é um resultado extremamente interessante. Porque ele mostra para onde a série vai convergir. Então, a soma das potências x elevado a m com m indo de 0 a infinito, ela redunda nessa expressão aqui. 1 sobre 1 menos x. Eu não estou mostrando isso não, mas eu estou afirmando que isso é verdade. Ok? Só existe uma restrição com relação a essa expressão, que é a seguinte. Ela é verdadeira se você tiver o módulo dessa variável x menor do que 1. Pode ver que se o x for igual a 1, dá merda. Porque 1 sobre 1 menos 1 daria 1 sobre 0. Aí a série diverge. Mas isso não é de se estranhar. Porque a gente já está esperando mesmo que a série divirja caso o x seja igual a 1. Olha que coisa. Se você tem o x igual a 1, você vai ter que o somatório em m indo de 0 até infinito de x elevado a m vai dar 1 elevado a 0, mais 1 elevado a 1, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao cubo, mais etc, etc, etc. Ou seja, é a soma de 1, a soma do algarismo 1, infinitas vezes. Obviamente que isso aqui vai tender para infinito. Corroborando com o resultado da série geométrica, que me diz que caso o x valha 1, né, se o x por acaso valer 1, essa série ela não converge. E não vai convergir também se o x for menos 1, não, sabe? Também não converge no final das contas, não. Mas a gente tem a garantia de que a série converge caso o x seja menor do que 1. Só que aí você tem um problema. E o problema é o seguinte. Se você está afirmando que o x não pode ser mais ou menos 1, nós não podemos nos esquecer que o x é cosseno de θ. Então, o cosseno de θ seria igual a mais ou menos 1. Impossibilitando o x de ser mais ou menos 1, você impossibilita o cosseno de θ de ser mais ou menos 1. Ou seja, você faz com que o θ não possa ser 0 ou π radianos. Em outras palavras, isso tem conexão com algo que eu tinha dito no começo da aula. Pensando na localização de um elétron em torno de um núcleo atômico, num átomo como hidrogênio,
Você não poderia ter o elétron localizado nessa posição. E você também não poderia ter o elétron localizado nessa posição aqui. Porque aqui corresponderia a θ igual a 0 graus. E aqui corresponderia a θ igual a π radianos. Um elétron num átomo, ele é uma verdadeira zona. Você não tem a menor noção de onde o elétron se encontra. Vocês acham realmente que a natureza está dando bola para a nossa conta e ela vai impedir o elétron de que em algum momento o elétron seja localizado em θ igual a 0 ou em θ igual a π, em torno do núcleo atômico? Vocês acham realmente que ela vai se importar com isso? Só na física da Terra plana. Pois é, cara. Aí nós temos um grande problema. Porque a grande verdade é que a natureza está cagando para o fato do x ser igual a mais ou menos 1. Não há nenhuma restrição quanto ao elétron ser localizado aqui em θ igual a 0 ou aqui em θ igual a π. O que a gente está querendo dizer com isso é o seguinte: θ igual a 0 e θ igual a π devem ser duas soluções físicas, devem ser dois valores fisicamente aceitáveis. Não há por que excluir θ igual a 0 ou θ igual a π do nosso problema. Mas se eu admito o θ igual a 0 ou o θ igual a π, eu vejo que a série não vai convergir. Ficou muito nítido para θ igual a 0. Muito nítido. Certo? E aí? Retomando a minha relação de recorrência, n mais 2 que multiplica n que multiplica n mais 1 menos L que multiplica L mais 1 a N sobre N mais 1 que multiplica N mais 2. P de x igual a um somatório com N indo de 0 até infinito de AN vezes x elevado a N. Como é que eu vou conciliar a minha necessidade física com a complexidade matemática do meu problema? Por um lado, eu sei que fisicamente não tem nenhuma restrição em localizar o elétron em θ igual a 0 ou θ igual a π radianos, pensando num átomo de hidrogênio, que é onde essa equação seguramente será encontrada. Por outro lado, eu vejo que se eu admito a possibilidade do θ ser 0, a série diverge. E aí? Eu não quero excluir θ igual a 0 porque a natureza não deixa. Mas se eu coloco θ igual a 0 graus, a série proposta para essa expressão P de x ela vai divergir. Como é que a gente vai conciliar a realidade da natureza com o problema que nós temos até agora? Travei as ideias agora, Edson. Travou porque você não entendeu ou porque você não sabe responder? Acho que um pouco dos dois. Porque eu
Eu entendi que para esse problema, o teto igual a zero vai divergir. Sim. Só que eu não sei te responder como eu faria isso. Ó, Problema? como mudaria, né? Tá. Você não sabe como contornar o problema, então. Isso. Entendi. Mas o problema em si você entendeu, que é o fato de que o θ igual a zero tem que ser uma solução, não há Sim. nenhuma restrição com relação a θ igual a zero do ponto de vista da solução física do seu problema, não tem nenhuma restrição, mas matematicamente você está se deparando com um problema. É, mas eu entendi. Alguém tem alguma sugestão? Deixa eu chamar a atenção de vocês de um negócio. Será que não causou nenhum desconforto para vocês quando a gente começou a fazer esse problema na terça-feira? E nessa retomada que eu fiz, que eu até fiz uma discussão maior do que eu imaginava, mas não causou nenhum desconforto para vocês isso aqui, não? Esse L que multiplica L mais 1, isso não causa nenhum desconforto para vocês, não? No seguinte sentido, vocês não se perguntam, mas de onde pode ter vindo esse L que multiplica L mais 1? Por que não L que multiplica L mais 16? Por que não L ao quadrado? Ou L ao cubo? Por que diabo que tem que ser L que multiplica L mais 1? Eu não estou querendo dizer que vocês têm que saber, não. Eu estou fazendo uma outra pergunta. Eu estou perguntando se a presença desse L que multiplica L mais 1 não parece um pouco estranha para vocês. Eu não me questionei sobre isso, não. Mas vocês têm que se questionar. Por quê? Por quê? Vocês têm que se perguntar o porquê das coisas. Porque, na verdade, é o seguinte: se você vai resolver a equação de Legendre em toda a sua glória, você não precisa colocar de cara L que multiplica L mais 1 na equação diferencial. Não há necessidade. Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui. Quando você vai escrever a versão original da equação de Legendre, na verdade você tem isso aqui. Você tem exatamente 1 menos x ao quadrado vezes a segunda derivada do p de x em relação a x, menos 2x vezes a primeira derivada de p de x em relação a x, mais uma constante lambda menos o m ao quadrado sobre 1 menos x ao quadrado. O m ele aparece mesmo de imediato. O que não aparece de imediato é o L que multiplica L mais 1. Esse aí não aparece, não. Vezes P de x igual a zero. Então aparece uma constante. É isso que aparece quando você vai resolver a equação diferencial de Legendre. Quando você constrói a solução da equação diferencial de Legendre, você vai chegar nessa relação aqui. Na verdade, o ponto de partida não é com o L que multiplica L mais 1, não. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: a sua relação de recorrência, levando-se em conta esse lambda, ela seria essa aqui.
O A que multiplica N mais 2 é igual a N que multiplica N mais 1 menos, ao invés do L que multiplica L mais 1, que, vamos dizer assim, eu forcei a barra e coloquei, eu teria lambda vezes, dividido, perdão, por N mais 1 que multiplica N mais 2, vezes o coeficiente AN. Essa é a relação que eu teria. É idêntica a essa aqui, né? A despeito do fato que aqui eu já fixei o lambda como L que multiplica L mais 1. Vocês sabem qual que é o problema que a gente está tendo aqui nesse negócio do θ ser zero, do θ ser π, e etc, etc? O problema principal é supor que a série é infinita. A convergência não está acontecendo para θ igual a zero exatamente porque você está supondo infinitos termos. Por isso, então, que na última aula você disse que a gente ia tratar ela como uma série finita. Exato. Só uma pergunta, Edson. É que eu dei uma boiada, acho que na última aula. Sim. Você disse que a versão original é essa de baixo aí? Isso. Eu não tô lembrado na parte de onde que saiu o L vezes L mais 1, quando você escreveu ela. Não não saiu de nenhum lugar, a não ser do momento que eu comecei a preparar a aula, e aí eu coloquei o L que multiplica L mais 1 de já cara. saiu de início. Eu coloquei de cara. Uhum. E via de regra, é assim que você vai ver a equação diferencial de Legendre num livro como o Iceberg, de mecânica quântica. Sim. Porque o Iceberg, ele não vai resolver a equação diferencial de Legendre para você. Ele vai te apresentar quais são as soluções. Ele já vai te dar quem são os P de X. E ele não dá uma boa justificativa a respeito do porquê que essa constante vale L que multiplica L mais 1. O que eu estou dizendo é o seguinte: no momento em que você vai resolver a equação diferencial de Legendre, não há necessidade de fixar essa constante de cara em L que multiplica L mais 1. Pode ser uma constante arbitrária, que agora, nesse momento, eu estou chamando de lambda. Para adequar o seu problema. Para adequar o meu problema. Aí eu estou chamando a atenção de vocês o seguinte: o problema da solução que nós propusemos é o fato dela ser uma série infinita. Vejam bem, eu mostrei agora há pouco que a partir do coeficiente A0, eu geraria o coeficiente A2. A partir do A2, eu gero o A4. A partir do A4, o A6. E assim por diante. Para a parte ímpar da série, o primeiro termo seria o A1. Do A1, eu gero o próximo, que é deslocado de 2 unidades. O A3. Daí eu gero o A5. Gero o A7. E assim por diante. Então, isso aqui é uma maquininha com a qual eu vou fabricando os meus coeficientes. Agora, imagina o seguinte. Vamos imaginar que você tem o seguinte fato sobre o seguinte coeficiente. Suponha, por alguma razão, que o A número 238 seja igual a zero. O que vai acontecer com o A 240? Que é 2 unidades maior, né, que 238. Ué, gente, pensem bem. O A240, ele vai ser igual a o N, que vale 238, que multiplica 238 mais uma unidade, menos lambda, sobre 238 mais 1, que multiplica 238
mais 2 vezes o A238. Mas você não está afirmando, por alguma razão, que o A238 é zero? Então vai ser tudo igual a zero. Então o A240 vai zerar também. Se o A240 gera, o que será do A242? Mesma coisa. E o A244? Também mesmo, tudo zero. E o A246 e assim por diante. Concorda que todos eles vão zerar? Sim. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou supor a seguinte possibilidade. Vamos imaginar que, ao invés de uma série infinita, que eu já vi que é problemática, porque ela será divergente, se eu quiser incluir a solução para θ igual a zero, e se houver um valor de lambda, o lambda não é uma constante? E se eu puder fixar o valor do lambda de tal maneira que ele, a partir de um determinado n, trunca a minha série. Ou seja, eu vou usar o valor do lambda para matar a minha série a partir de um determinado ponto. É isso que a gente chama de truncar a série. Truncar é parar a série em determinado ponto. Forçar com que, a partir dali, todos os coeficientes de expansão da série sejam iguais a zero. Então, eu vou fazer o seguinte. Nós vamos supor... Aliás, para garantir a convergência da série, nós vamos exigir que todos os AN sejam nulos a partir de um certo valor n igual a n0. Lembrando que o A, n mais 2, é igual a n que multiplica n mais 1, menos lambda, sobre n mais 1, que multiplica n mais 2, vezes a n. Vamos imaginar que a partir de um certo valor, n0, todos os nossos coeficientes eles vão se anular. Para que eu consiga garantir isso, eu vou exigir que esse numerador se anule. Então, se o n for igual a n0, eu vou ter n0 que multiplica n0 mais 1 menos lambda igual a zero. Ou seja, o n vai crescer de tal forma que vai atingir o valor de lambda. E o lambda vai ser igual a n0, que multiplica n0 mais 1. Ou, como nós tínhamos colocado lá atrás, no começo da solução desse problema, L, que multiplica L mais 1. Nesse caso, eu estou supondo que o n0 é igual a L. É isso que a gente vai fazer. A partir desse determinado valor do n0, de um certo valor de n, todos os coeficientes da sua série se anulam. E aí você não tem mais uma série. A série vai passar a ser um polinômio finito. A série ela é truncada para n igual a L, ou n0, como queiram. E aí a gente vai ter um polinômio finito, ao invés de ter uma série com infinitos termos. O polinômio, com certeza, ele vai ser convergente. Esse é o chamado polinômio de Legendre. Então vejam que é um negócio bastante engenhoso,
Porque a proposta de solução em série de potências para esse problema, ela é perigosa, ela é delicada. Você consegue garantir a convergência da série, da solução se você não usar uma série, na verdade, mas sim usar um polinômio. Eu não poderia ter suposto isso desde o início? Talvez poderia ter suposto sim, mas qual seria o polinômio? Aí é que eu quero ver você adivinhar. O que você consegue construir de maneira geral é a série. E aí agora no final a gente viu que supor a solução em série vai lhe levar a uma solução divergente, a não ser que você trunque a série em um determinado índice n. E aí, truncando a série nesse determinado índice n, aí a gente consegue garantir a convergência da série. E aí, com isso, a gente vai tentar, a partir de agora, escrever, né, construir alguns desses polinômios de Legendre, certo? Vamos ver, então, o que vai acontecer. Antes que eu prossiga, porque esse ponto é delicado. Vocês conseguiram entender a ideia, em linhas gerais? Eu sim. Samuel, Daisy, Yuri. Sim, também. Uhum. Ok? E esse ponto é extremamente delicado, mas é extremamente útil. E aí, na solução do oscilador harmônico quântico, via polinômios de Hermite, você vai usar o mesmo raciocínio. Na equação diferencial de Legendre generalizada, vocês vão usar o mesmo raciocínio. Ao invés de construir a solução na forma de uma série, você vai precisar truncar a série para garantir a convergência da solução. E aí a sua série se tornará um polinômio finito. Vamos ver, então, o que a gente vai fazer. Então, eu tenho o A, n mais 2, igual a n, que multiplica n mais 1, menos L, que multiplica L mais 1, isso aqui é o meu lambda, vezes um AN, sobre N mais 1, que multiplica N mais 2. Então, vamos lá. Vamos começar a construir o nosso polinômio de Legendre. Vamos lá. Meu L, então, né, é igual a N0, é o valor de N que trunca a série. Ok? Então, deixa eu só pensar aqui em linhas gerais como é que eu vou fazer para construir uma tabelinha com alguns polinômios de Legendre. Deixa eu ver o que é o melhor aqui. Tá certo, entendi. Olha só. Vamos imaginar que eu faça o L igual a N0 igual a 0. Então, eu já vou truncar a série com o N igual a 0. Significa que o polinômio não vai existir? Não. Significa que eu tenho que fixar o valor do N em N igual a 0. E aí eu teria o A 0 mais 2, porque o N foi fixado em 0, igual a 0, que multiplica 0 mais 1, menos, fazendo o L igual a 0, que multiplica 0 mais 1 vezes o A0, sobre 0 mais 1 vezes 0 mais 2. Isso aqui vai dar o quê? 0 menos 0 vezes A0. Então, você vai determinar que o A2 já vai valer 0. O A2, sendo 0,
vai forçar com que o A4 seja igual a zero. Vai forçar com que também. o A6 seja igual a zero. E assim por diante. Então, o seu polinômio de Legendre para L igual a zero, que eu vou chamar de P0 de x, vai ter apenas um termo, que é a constante A0. É o primeiro polinômio que você tem. Eu poderia, inclusive, fazer esse A0 igual a 1, dependendo do problema. Vamos agora trabalhar com o L. Então, imaginemos o seguinte. Imaginemos que esse L é o número quântico orbital. Ele vai indicar o subnível aonde você localiza um elétron em um átomo. Fazer o L igual a zero é localizar o elétron no subnível S. Agora vamos fazer o elétron estar no subnível P. Então agora o L valeria um determinado valor N0, que vai valer 1. E aí com isso, quanto vai poder valer meu N? Meu N vai valer 1 também. Então o N vai ser igual a 1. Se o N for feito igual a 1, o que vai acontecer com o A3? O A3, que é o A de ordem 1 mais 2, ele vai ser igual a 1 que multiplica 1 mais 1, menos 1 que multiplica 1 mais 1. Então, olha só. Quando você fixa o valor do L, você determina o maior valor de N que você pode ter. Tem que ser igual ao próprio L. Então, 1 que multiplica 1 mais 1, menos 1 que multiplica 1 mais 1, vezes A1. Sobre 1 mais 1, vezes 1 mais 2. O numerador vai dar 6. Aliás, o denominador. Mas o numerador é 0, né? É 1 vezes 2 menos 1 vezes 2. Esse cara cancela com esse. Então, o A3 vai ser igual a 0. Da mesma forma que antes, se o A3 é 0, o A5 é 0, o A7 é 0, o A9 é igual a 0, e assim sucessivamente. Então, quer dizer que, nesse caso, você vai ter um polinômio P para L igual a 1 de x, que é igual a quanto? Isso aqui seria um somatório para um índice n indo de 0 até L igual a 1. Truncou a série em L igual a 1. Então, você vai ter o quê? Aliás, um somatório em quê, né? De AN vezes x elevado a n. Isso aqui vai dar A0 vezes x elevado a 0, mais A1 vezes x elevado a 1. Então, o seu polinômio para L igual a 1, de x, que vai ser um P1 de x, ele é igual a A0 mais A1 vezes x. É um polinômio de primeiro grau. E assim, sucessivamente, você vai construir para L igual a 2, L igual a 3. E, em geral, o que acontece é o seguinte. Em geral, até isso que eu escrevi aqui não está muito certo, não está muito bem, não. Em geral, as potências pares, elas vão ser separadas das potências ímpares. Então, na verdade, você vai ter os polinômios. O P2 vai acabar dependendo do P0, o P4 vai depender do P2, o P6 vai depender do P4 e assim por diante. O P3 vai depender do P1, o P5 vai depender do P3 e assim por diante. Normalmente, o que você observa é que se o A0 for diferente de 0, o A1 terá que ser feito igual a 0. Então, a solução ela vai ser par ou ímpar. Se o A0 for 0, o A1 ele terá que ser diferente de 0. Então, ou você vai ter soluções pares,
ou soluções ímpares. Então, nesse caso, por exemplo, o meu P para L igual a 1 de x, supondo o A0 igual a 0, ele seria a constante A1 vezes x. Agora vamos fazer o P para L igual a 2. O P para L igual a 2 de x, ele é igual a um somatório em n, indo de 0 até L igual a 2, de AN vezes x elevado a n. Então, fixou o valor do L, você fixou até onde o polinômio vai. É isso que o L te dá no final das contas. Isso aqui dá A0 vezes x elevado a 0, mais A1 vezes x elevado a 1, mais A2 vezes x elevado a 2. Só que se a solução é para um L par, em geral a gente vai assumir o coeficiente ímpar igual a 0. Então, ou você terá potências pares, ou terá potências ímpares. Nesse caso, você vai ter A0 mais A2 vezes x ao quadrado. E aí vai ficar a pergunta. Quem que é o A2? O A2 é igual a N, que multiplica N mais 1, né? Aliás, é 2 mais N, né? Menos L, que multiplica L mais 1, sobre N mais 1, vezes N mais 2, vezes o A0. Para eu construir o A2, eu tenho que fazer o N igual a 0. Então, o A2 ele vai ser igual a 0, que multiplica 0 mais 1, menos. Quem é o L? O L delimita a maior ordem do seu polinômio, no final das contas. O L vale 2. 2 que multiplica 2 mais 1, sobre 0 mais 1, vezes 0 mais 2, que multiplica a 0. 0 vezes 0 mais 1 dá 0. Menos 2 vezes 3 é menos 6. 1 vezes 2 dá 2. Isso aqui dá menos 3 vezes A0. Então, o seu polinômio P2 de x, ele vale A0. O A2, ele vale menos 3 A0 vezes x elevado ao quadrado. A0 que multiplica 1 menos 3x ao quadrado. Que até poderia ser escrito não em termos de x. Poderia ser escrito em termos de cosseno de θ. Isso aqui daria A0 que multiplica 1 menos 3 cosseno ao quadrado de θ. Afinal de contas, essa é a definição do x, né? O x é o cosseno daquela posição angular. Esse é o polinômio que você constrói para L igual a 2. Só fazer mais um. Vamos fazer o L igual a 3. L igual a 3 é um L ímpar. Então, os termos pares eles vão ser feitos iguais a 0. Então, a paridade desses polinômios de Legendre é bem definida. Ou as potências são pares ou elas são ímpares. Então, a gente vai ter o quê? O seu polinômio para L igual a 3 nessa variável x vai ser um somatório com n indo de 0 a 3 de AN vezes x elevado a n. Isso dá A0 vezes x elevado a 0, mais A1 vezes x elevado a 1, mais A2 vezes x elevado a 2, mais
A3 vezes x elevado a 3. Só que se eu estou calculando o polinômio para um L ímpar, eu vou supor que os coeficientes pares se anulem. Então, o A0 é igual a 0. Com o A0 sendo 0, o A2 é 0 também. Aí eu vou ficar com A1 vezes x, mais A3 vezes x3. Vamos calcular o A3. O A, n mais 2, é igual a n que multiplica n mais 1, menos L que multiplica L mais 1, vezes a n sobre n mais 1 que multiplica n mais 2. Meu L será feito igual a 3. Para eu calcular o coeficiente A3, o meu n ele tem que ser feito igual a 1. Então, o A3 ele vai ser igual a 1 que multiplica 1 mais 1, menos 3 que multiplica 3 mais 1, a 1, sobre 1 mais 1 vezes 1 mais 2. O A3 vai dar o quê, então? 2 menos 3 mais 1, 4 vezes 3, 12. 1 mais 1, 2 vezes 3, 6. Vezes A1. 2 menos 12, 10. Menos 10 sextos é menos 5 terços. Menos 5 terços de A1. Então, o seu polinômio de Legendre para L igual a 3 vai valer A1 vezes x menos 5 terços de A1 vezes x ao cubo. Que o coeficiente A3 vale 5 terços de A1. Só corrigir isso aqui. É um polinômio para L igual a 3 na variável x. Então, é assim que você vai utilizar essa máquina para poder gerar esses coeficientes e gerar as soluções da equação diferencial de Legendre. São realmente soluções? Vamos testar para ver. Então, vamos pegar 1 menos x ao quadrado, derivada segunda de p de x em relação a x, menos 2x, derivada de p de x em relação a x, mais L, que multiplica L mais 1 vezes o p de x. Isso aqui tem que dar 0. Vamos verificar para L igual a 2, que a gente verificou agora há pouquinho. Para L igual a 2, meu polinômio tem essa cara aqui, ó. A0 que multiplica 1 menos 3x2. Então, o P2 de x é igual a A0, que multiplica 1 menos 3x ao quadrado. Para verificar se isso é uma solução, você tem que substituir na equação diferencial e ver se vai dar 0. Então, vamos tomar a derivada do P2 de x em relação a x. Esse termo aqui. Ó, é a primeira derivada, né? A0 vezes 1 é A0, que é uma constante. Derivou em relação a x, racha fora. Aí a segunda derivada daria menos 6x a 0. Que é a derivada de x ao quadrado, que é 2x, né, vezes 3, que é 6. Menos 6x vezes A0. Vamos tomar a segunda derivada. Segunda derivada de p de x em relação a x. Vai dar menos 6 a 0. Vamos substituir na equação diferencial. 1 menos x ao quadrado, vezes 6 a 0, que é a segunda derivada, menos 2x, que multiplica dp dx, que é menos 6x a 0, mais, eu tomei o L igual a 2, 2 vezes 3 vai dar 6, vezes 1 menos x ao quadrado, vezes A0.
Isso aqui tem que ser igual a zero. Vamos verificar se isso aqui realmente vai dar correto. Tô desconfiado que eu posso estar fazendo alguma coisa errada. Ô Edson, Oi. ali nesse termo que acompanha o P de x não seria a 0 vezes 1 menos 3x ao quadrado, não? Você diz aqui, ou Isso. você diz nesse termo aqui? Falta só um 3 aí. Ah, não, tá certo. É 1 menos 3x2, sim. Isso. É isso mesmo. É o polinômio. Eu não sei de onde é que eu tirei 1 menos x. Achei porque eu olhei para esse cara aqui, ó, 1 menos x ao quadrado. Mas você tem razão, Yuri, é isso mesmo. O que a gente obtém, então? 1 vezes 6 a 0. 6 a 0. Menos 6 a 0, x ao quadrado. Mais 2x vezes 6x. 12. Oi. Outra coisa, nesse primeiro termo aí, Aqui, esse 6 a 0 não seria negativo, não? negativo. Tem razão também. Então, 1 vezes menos 6 a 0, menos 6 a 0. Menos com menos dá mais. 6 a 0 vezes x2. Obrigado, Yuri. Mais 12x2 a 0. Mais 6 vezes 1 vezes a 0. 6 a 0. Menos 6 vezes 3, 18x ao quadrado. Igual a 0. Menos 6 a 0 é eliminado com 6 a 0. 6 com 12, 18, x2 a 0. Que é eliminado com menos 18, x2 a 0. Então, 0 é igual a 0. Olha que negócio interessante. Isso aqui realmente é uma solução da equação diferencial de Legendre. Quer dizer, todo o nosso raciocínio, ele é realmente consistente. Você não poderia colocar um polinômio ali que você fizesse essa conta toda e o resultado fosse diferente de zero. Para ser uma solução, o resultado tem que dar zero. Não tem opção, não. Ele tem que dar zero. Tá ok? Então, a gente comprova realmente que esse polinômio é, mesmo com algumas coisas que possam ter parecido um pouco estranhas em alguns momentos, né? Mas realmente essa solução do tipo polinomial, ao invés de uma série infinita, é uma solução da sua equação diferencial de Legendre. E aí agora talvez fique um pouco mais claro do porquê daquele L que multiplica L mais 1. Eu garanto para vocês, quando vocês forem resolver algum problema do eletromagnetismo, da mecânica, via equação diferencial de Legendre, eu garanto para vocês, na hora que vocês começarem a resolver o problema, aquela constante que eu chamei de lambda, ela não aparece de cara como L que multiplica L mais 1, não. O que eu vi é que nós fomos forçados a tomar aquela constante como igual a L que multiplica L mais 1. E isso para garantir a convergência da série, da solução. A solução só poderia convergir se ela fosse colocada na forma de um polinômio e não na forma de uma série infinita. Ok? Antes que eu prossiga, alguma pergunta, algum comentário? Da minha parte, não. Por mim, pode seguir. Podemos seguir?